Alguma vez a gente já parou para pensar em como uma semente tão pequena se transforma numa árvore gigante? Ou como os cientistas conseguem organizar os milhões de espécies de plantas que existem por aí? Bom, hoje a gente vai fundo nos segredos do Reino Verde. Vamos construir uma planta peça por peça para entender tudo isso. Olha só o nosso roteiro. A gente começa pelo básico, as peças que formam uma planta. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo para ver as grandes inovações que permitiram que elas conquistassem a terra firme. E para fechar, vamos entender o sistema genial criado para catalogar toda essa vida. Vamos lá! Então, começando pela seção 1, o kit básico da planta. Para a gente entender o todo, primeiro precisamos olhar para as partes. Quais são, afinal, as ferramentas essenciais que praticamente toda planta tem? Vamos começar por baixo, pela raiz. Ela faz muito mais do que só segurar a planta no lugar, sabe? A raiz é, ao mesmo tempo, a âncora e a boca da planta, buscando no solo a água e os nutrientes que são vitais para ela sobreviver. E olha que coisa fascinante. A pontinha da raiz é uma estrutura super organizada. Ela tem uma espécie de capacete protetor na frente, a coifa. Logo atrás tem uma fábrica de células novas. Depois, uma área onde essas células esticam, e é isso que empurra a raiz para dentro da terra. E só então vem a parte que realmente absorve os nutrientes. É uma verdadeira linha de montagem em miniatura. E claro, nem toda raiz é igual. Basicamente, existem duas grandes estratégias. Uma é a raiz pivotante, que é tipo uma estaca principal que vai fundo buscando água e dando muita estabilidade. A outra é a fasciculada, que parece uma cabeleira, uma rede de raízes fininhas perto da superfície, perfeita para pegar água da chuva rapidinho. Subindo um pouco, a gente chega no caule. Ele é como a coluna vertebral e o sistema de elevadores da planta, tudo junto. Dá sustentação para tudo ficar de pé, virado para a luz, e transporta recursos para cima e para baixo. E lá no alto, as folhas. Podemos pensar nelas como painéis solares e, ao mesmo tempo, cozinhas. É ali que a mágica da fotossíntese acontece, transformando luz, água e gás carbônico no alimento da planta. Certo? Seção 2. A conquista da terra. Agora que a gente já montou nosso kit básico, raiz, caule e folha, a pergunta é: como as plantas deram aquele salto, um salto super ousado para fora da água e começaram a dominar os continentes? Sair da água para a terra firme foi uma mudança radical. Imagina só, de repente não tem mais a água ali para sustentar o corpo, para manter tudo hidratado. Esse foi, sem dúvida, um dos maiores desafios na história da vida na Terra. As primeiras a se aventuraram foram as briófitas, tipo os musgos. Elas foram muito corajosas, mas tinham uma limitação bem grande. Elas não tinham um sistema de encanamento interno para levar água. Por isso, elas sempre precisaram ficar coladinhas em lugares úmidos e nunca cresceram muito. É que para dominar de verdade a Terra, era preciso crescer para cima, alcançar a luz do Sol antes de todo mundo. Só que isso trazia um problemão. Como é que se leva a água lá de baixo, das raízes, até as folhas mais altas, contra a gravidade? A solução foi uma das invenções mais geniais da natureza: o tecido vascular. É, literalmente, um sistema de encanamento interno. Tem os canos que levam a água para cima, o xilema, e outros que distribuem o alimento produzido nas folhas, o floema. Isso mudou tudo. E com essa nova tecnologia, o próximo grupo, as pteridófitas, as samambaias são o melhor exemplo, pôde finalmente crescer. E como cresceram? Elas formaram as primeiras grandes florestas do nosso planeta. Seção 3. A semente e a flor. As plantas já conseguiam ficar altas, mas para a dominação global ainda faltavam duas cartas na manga, duas inovações que mudaram as regras do jogo. A primeira delas foi a semente. A gente pode pensar na semente como uma espécie de cápsula de sobrevivência para um bebê planta. Ela vem com uma casca protetora e uma lancheira cheia de comida. Isso permitiu que as plantas mandassem seus filhotes para longe e que eles esperassem as condições ideais para nascer. E a segunda grande jogada veio com as angiospermas, as plantas com flores. Elas criaram a estratégia de marketing perfeita. Flores, que são como outdoors coloridos e cheirosos para atrair polinizadores, e os frutos, que convencem os animais a fazer o serviço de entrega das sementes. Genial, né? E essa tabela resume perfeitamente a nossa viagem. A gente vê a evolução passo a passo, das briófitas, que não tinham nada disso, passando pelas pteridófitas, que ganharam o tecido vascular, depois as gimnospermas com as sementes, até chegar nas angiospermas, que têm o pacote completo, uma verdadeira escada de inovações.
Muito bem, chegamos à seção 4, um lugar para tudo. Com essa explosão de diversidade, com centenas de milhares de espécies de plantas, surgiu um novo desafio. Como organizar toda essa bagunça? O problema todo está nos nomes populares. Olha esse exemplo. O mesmo animal pode ser chamado de puma, de onça-parba, de sussuarana, depende de onde a pessoa mora. Isso vira uma confusão danada na ciência. Como garantir que todo mundo está falando da mesma coisa? A solução veio com um naturalista sueco chamado Carl Linnaeus, ou Linneu. Ele disse uma frase famosa: Deus criou, Linneu organizou. A missão dele era botar ordem na casa. E como ele fez isso? Ele criou um sistema de hierarquias, tipo um endereço. Cada ser vivo é colocado em caixas, uma dentro da outra. Do grupo mais geral, o reino, até o mais específico de todos, a espécie. Mas a grande sacada do Linneu foi o nome duplo, a tal da nomenclatura binomial. Ele decretou que cada espécie teria um nome científico único, em latim, uma língua neutra, composto por duas partes. Por exemplo, Araucária angustifolia. Com esse sistema, um cientista no Brasil e um no Japão sabem que estão falando exatamente da mesma planta. Fim da confusão. Então é isso, a gente construiu uma planta e organizou todo o Reino Verde numa grande biblioteca. Mas o mais incrível é que essa é uma biblioteca que ainda está sendo escrita, com milhões de espécies que a gente nem conhece ainda. A pergunta que fica é: o que mais vamos aprender quando abrirmos esses livros que ainda nem foram escritos?